Graça e paz. Amados, continuando a palavra sobre os mistérios do casamento e o plano de Deus, nós estamos no segundo módulo e agora eu vou falar o terceiro tópico, que ele é voltado aos maridos. Eu espero que vocês tenham entendido a parte que foi exposta, as esposas, a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos viver a palavra de Deus. O terceiro ponto é o seguinte: o marido deve copiar a atitude de Cristo. Em Efésios 5, versículo 25 diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meu amado, assim como Cristo trata o homem deve tratar sua esposa. Nós, homens, temos a responsabilidade de amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Nós, homens, temos a responsabilidade de amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Primeiro, o amor, ele precisa ser voluntário. Você precisa se entregar por ela, assim como Cristo se entregou por sua igreja. Em Gálatas 2, versículo 20 diz assim: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O amor, ele precisa ser também, meu amado, incondicional. Você precisa amar primeiro. Em 1 João 4,19 diz: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor, ele precisa ser sacrificial. Dar a vida por ela, meu amado. João 15, versículo 13 diz assim: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Meu irmão, assim como Cristo trata o homem deve tratar a sua esposa. Nós, homens, temos a responsabilidade de amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Agora, como você deve demonstrar seu amor por ela? Primeiro, através da proteção e cuidado. Cuidado espiritual, cuidado emocional e social, meu amado, de forma que a esposa viva feliz. Você precisa fazer a sua esposa feliz. Você precisa tratar a sua esposa como Jesus te trata. Em 1 Coríntios 7,33 diz: Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar sua mulher. Palavra de Deus, meu amado. Deuteronômio 24, versículo 5 diz: Se o homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público durante 1 ano e estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Casamento é mudança de vida. Você agora tem uma esposa, você é uma só carne com ela. Você não vai deixar a sua esposa por causa dos seus amigos. Você não estará em uma prisão, mas você precisa entender que você precisa estar com a sua esposa. A palavra de Deus diz que nesse período aqui, o homem ele ficava durante 1 ano com a sua esposa de boa para curtir o seu casamento. Em 1 Timóteo 5, versículo 8 diz assim: Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Meu amado, o marido ele deve se preocupar em suprir as necessidades da esposa, inclusive descanso e lazer. A sua esposa, ela não é uma máquina, meu amado. A sua esposa, ela não é um objeto, é sim um pedaço de você. Deus tirou uma parte de você e fez a mulher justamente para se completar. Ela é uma parte de você, você precisa entender isso. Então você deve se preocupar em suprir todas as necessidades dela. No livro de Cânticos, no capítulo 7, versículo 11 e 12, diz assim: Venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados, vamos cedo para as vinhas,
para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram e se as romãs estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Olha que declaração de amor maravilhosa. Você precisa sair com sua esposa, meu amado, ter momentos de diversão com ela, só os dois. Ela precisa da sua atenção, precisa se sentir bonita, precisa se sentir amada, ela precisa do seu carinho, meu amado. Você tem que amar e cuidar da sua esposa. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Para que isso possa acontecer, meu irmão, você precisa trabalhar. Nem todos os homens gostam de trabalhar. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 e 12 diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Meu amado, quando você não trabalha, as pessoas falam de você. Você não está decente perante os olhos das pessoas e você não está decente perante os olhos do Senhor. Eu não estou falando se você foi demitido, se você não conseguiu arrumar um trabalho. Eu estou falando daquele irmão que não gosta de trabalhar. A palavra de Deus diz assim, vou ler o versículo de novo: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Deus quer que você se esforce, meu amado, para você ter uma vida tranquila. Deus quer que você trabalhe, Deus quer que você estude, Deus quer que você tenha uma vida feliz e uma vida tranquila. Mas a primeira coisa que você precisa ter na sua vida é o temor do Senhor. Você precisa cuidar dos seus próprios negócios, cuidar da sua vida e trabalhar com as suas próprias mãos. Como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora. Você tem que ser uma pessoa decente aos olhos das pessoas que são de fora e não dependam de ninguém. Por isso que Deus quer que você se esforce, meu amado. Em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10 a 12 diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Meu amado, não seja preguiçoso, não invente desculpas, meu amado. Trabalhe. Se você quer uma mulher bonita, cuide dela. Ela precisa ser bem tratada e amada por você. Não seja machista e um tirano, seja um homem segundo a vontade de Deus. Você precisa ser um homem de verdade. Você não pode ser um homem banana, como diz o pastor Cláudio Duarte, mas você precisa ter a sensibilidade, você precisa ter a mansidão e a humildade de Cristo. É a palavra de Deus que diz, meu amado, como você deve demonstrar o seu amor por ela. Segundo ponto, cuidando da vida espiritual dela. O homem que ama a esposa é o sacerdote do lar, contribuindo para seu crescimento espiritual e abençoando sua casa. Antes de ser sacerdote na igreja, o homem tem que ser sacerdote na sua própria casa. Meu amado, você tem que cuidar da vida espiritual da sua esposa e da sua família. Se você não tem sabedoria para explicar, para compreender o que a Bíblia diz e a sua esposa tem, você pode fazer o seguinte: reúna sua família, você reúna, organize tudo e a sua esposa fala. E você também pode e deve estudar a palavra. Quem nos capacita, meu amado, é Deus. Quem tira as vendas dos nossos olhos é Deus. Quem tem um colírio para os seus olhos é Deus. Ele vai abrir o seu entendimento para você entender a palavra, para você falar para a sua família. Mas deve existir uma cumplicidade. Mas você é responsável pelo crescimento espiritual da sua família e da sua esposa. Você precisa assumir isso. Não venha com desculpas perante o Senhor, porque o Senhor te ordenou isso. Em 2 Samuel, versículo 6:20 diz assim: voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Quando Davi voltava da guerra,
ele abençoava a sua família. Você deve tomar a iniciativa de orar com a sua esposa, meu amado, de ler a Bíblia juntos. Faça o culto doméstico, mesmo que você não consiga fazer todo dia. Faça o máximo de vezes que você conseguir durante a semana, mas leia a palavra de Deus todos os dias, reúna a sua família, leia a palavra, cante, louve ao Senhor. Você é o espelho da sua família, meu amado. Mateus 18, versículo 19 diz: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Meu amado, olha a importância desse versículo. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Então você precisa ter uma concordância com a sua esposa. Você precisa compreender que você tem que ouvi-la. Você tem que ouvir a sua esposa. Você é o cabeça do seu lar. Eu vou falar sobre isso, como que você deve proceder. Mas a palavra fala que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem a Deus, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Meu irmão, como você deve demonstrar seu amor por ela? Conhecendo a natureza feminina e as características pessoais de sua esposa. Você precisa conhecer a sua esposa. Você precisa ter intimidade com a sua esposa. Em 1 Pedro 3, versículo 7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. As mulheres, elas são intuitivas, meu amado. Elas são românticas, elas são sentimentais e o marido deve compreender as peculiaridades e satisfazer essas necessidades. Minha irmã, seja amável, seja doce, seja sábia. Ame seu marido, marido ame a sua esposa. É isso que Deus quer, meu amado. Como você deve demonstrar seu amor por ela? Dando à esposa o devido valor acima dos filhos, parentes e amigos. Ame sua esposa ao ponto de tratá-la com mais respeito do que você trata seus amigos e parentes. Isso inclui, meu amado, ter tempo para ela e dar-lhe prioridade. Primeira coisa, você precisa ter Deus na sua vida acima de qualquer coisa. Depois, meu amado, vem a sua família. Dentro da sua família vem a sua esposa. Esposa, dentro da sua família vem o seu marido. Depois do casal vem os filhos e todas as outras parentelas. Isto é a palavra de Deus. Você precisa compreender isso. Você precisa ter uma família segundo a vontade de Deus. Em Gênesis 2, versículo 18 diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Marcos 10, versículo 8 diz: e os dois se tornaram uma só carne. Assim, eles não são dois, mas sim uma só carne. Você, meu amado, deve consultá-la antes de tomar decisões, apoiá-la nos seus projetos e ideais, mas a decisão final é do marido. Isto é a palavra de Deus. Você é o cabeça do seu lar, você precisa ser um homem de verdade, mas você precisa ser um homem de verdade dentro da palavra de Deus. O mundo, hoje, ele quer deturpar tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Muitos casais não são felizes porque não vivem a palavra de Deus. Não adianta você estar na igreja, não adianta você escutar a palavra, não adianta você ler a palavra se você não vive a palavra. A palavra, ela precisa ser vivida por completo, meu amado. Não só uma parte dela. Se você não realiza os sonhos da sua esposa,
Quem o fará, hein, meu irmão? Preste atenção nisso. Seja sábio. Se você tem dinheiro para gastar alguns reais nos seus hobbies, nas coisas que você gosta, por que ela não? Como você deve demonstrar seu amor por ela? Você deve elogiar a sua esposa, meu amado, ressaltando suas virtudes, esforços e aparências. Ame a sua esposa do jeito que ela é. Ela foi um presente de Deus para a sua vida. Em Provérbios 31, versículo 28 e 29 diz: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Olha que declaração de amor, meu amado. Você já fez uma declaração de amor para sua esposa? Ou você apenas quer usá-la? Quer usar o corpo dela? Quer que ela seja uma empregada? Não é isso que Deus quer, meu amado. Seja sábio. Tratar a mulher com carinho e compreensão, e não sendo rude ou ríspido, o que torna a vida amarga. Seja doce. Mulher gosta de um homem de verdade, um homem que tenha pegada, um homem que seja um sacerdote do lar, mas um homem que seja doce, não seja rude, não seja ríspido. Em Colossenses 3, versículo 19 diz assim: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Beijos e abraços, meu amado, são uma necessidade a ser atendida sempre. Afago, intimidade. Não existe essa história de ser um homem de opinião. Você tem que ser um homem segundo a palavra de Deus. Você precisa dar carinho para sua esposa. Se você não der carinho para sua esposa, outro vai dar, meu amado. Abra seus olhos. Conceder à sua esposa o afeto que lhe é devido, inclusive as necessidades sexuais. Um ponto muito importante é esse. Seja paciente, meu amado. Não seja egoísta. Vá com calma. Não é só você que necessita, a sua esposa necessita. Você precisa entender o corpo feminino. A mulher não tem a mesma genética do homem. O homem, ele vê, ele já se anima. A mulher não. Ela precisa ser entendida. Ela precisa ser acariciada, meu amado. Ela precisa ouvir. Seja sensível, seja doce. Conceder à sua esposa o afeto que lhe é devido, inclusive as necessidades sexuais. Não é porque você é um cristão que você vai ter uma vida sexual frustrada. Quando você entra para o seu quarto com a sua esposa, meu amado, ali é vocês dois. Usem a criatividade. Seja sábio, não seja bobo. Aproveite a mulher que Deus te deu. Aproveite o marido que Deus te deu dentro da palavra. Você pode ser feliz sexualmente totalmente, basta você querer, meu amado. Em 1 Coríntios 7, versículo 3 diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Não privar a esposa de seu corpo porque pertence a ela. O corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Meu amado, para de desculpa. Minha amada, para de inventar dores de cabeças que não existem. Para de inventar história, minha irmã. Seja sábia, aproveite. Seja doce com o seu marido. Marido, seja doce com a sua esposa. Vão para o quarto, aproveitem a vida. 1 Coríntios 7, versículo 4 e 5 diz assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Digo isso por concessão e não como mandamento. Meu amado, você precisa viver uma vida segundo os planos de Deus. Não cumprir suas obrigações conjugais com sua esposa é roubar o que lhe é devido. O marido não deve ser egoísta quando se tratar de prazer sexual. Seja sábio, meu amado. Você precisa cuidar das pequenas coisas, como dar-lhe dinheiro para as necessidades pessoais e colaborar nas tarefas do lar. Em Isaías 41, versículo 6 diz assim:
Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte, meu amado. Mesmo que você tenha uma vida dura de trabalho, ajude a sua esposa, principalmente se a sua esposa trabalha também. Vocês precisam ter um consenso, ter um comum acordo. Vocês precisam compreender a palavra de Deus. Então, você precisa cuidar das pequenas coisas, como dar-lhe dinheiro para as necessidades pessoais. Como é que você quer ter uma mulher bonita se você não quer cuidar dela, hein, meu irmão? Abra seu olho. Você precisa falar a verdade com a sua esposa, tendo-a como sua confidente. Colossenses 3, versículo 9 e 10 diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha o que a palavra de Deus diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Se a esposa tem uma outra pessoa em quem confia mais do que o marido, está errado. Não é a vontade de Deus. Mesmo que você não aceite, minha irmã, você está errada. Mesmo que você não aceite, meu irmão, você está errado. Isto é a palavra de Deus. Você precisa confiar no seu esposo, você precisa confiar na sua esposa. Vocês são uma só carne. Como você deve demonstrar seu amor por ela, meu irmão? Manter-se fiel à esposa. Em 1 Coríntios 7, versículo 2 diz: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. É a fidelidade segundo a palavra de Deus. Cuidado com a internet, cuidado com as amizades, cuidado com os olhares, cuidado com a intimidade que você tem com as mulheres do seu trabalho, com as mulheres da igreja, com as irmãs da igreja. Cuidado, minha irmã, com a intimidade que você tem com os irmãos da igreja. Cuidado com a internet, cuidado com o WhatsApp. Seja prudente. Mateus 5,27 diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. É palavra de Deus. Essa fidelidade é abrangente. O marido cristão precisa lembrar-se que ninguém pode fugir dos olhos de Deus, sendo fiel à sua esposa até no pensamento, meu amado. Deus conhece todos os pensamentos, tenhamos cuidado. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Hebreus 4:13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Jó 34:21 diz: porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um de seus passos. Meu amado, não tem como ficar escondido aos olhos de Deus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, Deus está vendo. Deus está vendo, meu amado. Deixa eu te contar um segredo, meu irmão. A lealdade nos conserva no caminho no qual seremos abençoados, porém os desleais adentram em caminhos de morte. Quando se age com lealdade mútua no casamento, a porta do adultério, ela permanece fechada. Precisamos ser leais. O desleal de coração é suscetível a cair também em adultério. Quem materializa o pecado com a prática do adultério destrói a sua própria alma e não terá como reparar o mal no dia da vingança, meu amado. Olha o que diz Provérbios 6:32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Meu amado, não destrua o seu casamento. Minha amada, não destrua a sua família. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. A poligamia, ela é uma prática contrária aos padrões divinos. Deus não criou duas Evas para Adão, meu amado. Deste modo, o marido, ele deve manter-se apenas para sua esposa. Maridos, seja sábio. Sejam sábios, vocês precisam
viver a palavra de Deus, nós precisamos viver a palavra de Deus, nós temos que amar a nossa esposa, nós temos que ser leais, nós temos que ser o sacerdote do nosso lar, nós temos que ser o marido de verdade, meu amado. A sua esposa não tem o direito de tomar o seu lugar, você é o marido, você foi feito homem por Deus, então seja um homem de verdade, meu amado. Eu queria concluir essa palavra te falando o seguinte: antes eram dois, agora são um casal, estão juntos, estão unidos, ser uma só carne, meu amado. Então envolve todas as expressões que derivam do exercício do amor e da vontade de Deus dentro do casamento. Ser uma só carne é priorizar o parceiro, é cuidar dele, é amá-lo, é respeitá-lo, é conhecer suas necessidades, é auxiliá-lo, é ser fiel, é ser solidário, é desfrutar a vida sexual. Ame a sua escolha, meu amado. Ame a sua escolha, minha amada. Assim deve o marido amar a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. É palavra de Deus. Todas as nossas escolhas e decisões devem levar em consideração nosso marido ou nossa esposa, seu temperamento, seus sentimentos, suas limitações e suas preferências. Pois tudo o que fazemos, de algum modo, atingirá direta ou indiretamente o nosso cônjuge, meu amado. Com eles, aprendemos também que o casamento é o modo divino para que o homem se complete e encontre satisfação. Contudo, isso só é possível quando o homem e a mulher cumprem seus respectivos papéis no matrimônio. Nessa união, não há espaço para uma individualidade egoísta, pois um pertence ao outro para a glória de Deus. Se for casado, agradeça a Deus pelo seu casamento. Dedique tempo orando pelo e com o seu cônjuge. Converse mais com ele. Converse com a sua esposa, meu amado. A mulher, ela precisa falar. Ela precisa desabafar. Mulher, seja sábia. Espere seu marido chegar do trabalho. Deixe ele descansar, tomar banho, jantar. Quando vocês dois estiverem no seu quarto, converse com ele. Marido, escute a sua esposa. Amados, identifiquem e corrijam suas falhas no cumprimento das suas responsabilidades nessa relação. Busque completar seu cônjuge e o considere em todas as situações de sua vida. Faça uma lista, meu amado, com ações que você deve adotar e abandonar para que seu casamento glorifique a Deus. Complete seu cônjuge e traga satisfação a você também. Eu queria dar um conselho aos solteiros. Se você é solteiro, conscientize-se bem da seriedade e responsabilidade presentes no casamento. Isso fará toda a diferença. Direcione sua escolha pelos princípios estabelecidos por Deus. Mulheres, não se casem com um homem que não teme ao Senhor e ao qual não possam prometer submissão voluntária. Homens, não se casem com uma mulher que não teme ao Senhor e que você não esteja disposto a amá-la. Isso traria terríveis consequências para vocês e os privaria de inúmeras bênçãos que o matrimônio nos concede. Então, solteiros, prestem atenção nessa palavra. Para liderar na casa de Deus, meu amado, você precisa liderar na sua família primeiro. Em 1 Timóteo 3, versículo 2 e 5 diz: é necessário, pois, que o bispo, é o mesmo que é sinônimo de presbítero, de sacerdote, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Meu amado, se você é um servo do Senhor e tem um ministério na sua igreja, siga a palavra do Senhor. Você precisa primeiro liderar na sua família, seguindo os princípios que Deus está te ordenando aqui, em 1 Timóteo 3. Leia a palavra do Senhor. Toda autoridade para exercer a liderança no lar tem que proceder do Senhor. Quanto mais o marido se submete a Cristo, mais autoridade ele terá. Quem nos dá autoridade, meu amado,
é o Espírito Santo de Deus. Então, para você ter autoridade, para poder pregar a palavra, para você fazer a obra do Senhor, você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Você precisa, meu amado, ter estabilidade emocional. Se o descontrole partir de quem está à frente da família, os liderados sentirão angústia e insegurança, não conseguindo assim estabelecer um vínculo de harmonia, um vínculo de amor. Seja presente, meu amado, seja sensível, não seja um ditador, seja sábio, não seja individualista, seja responsável, seja o cabeça do seu lar, seja o sacerdote da sua família, seja um homem de verdade, meu amado. Não deixe sua esposa tomar a sua frente e fazer suas obrigações. Não é este o plano do Senhor. Proteja a sua família, meu amado. Tenha tempo para conversar com tua mulher. Tenha tempo para conversar e cuidar dos seus filhos, sabendo que ela, a sua esposa, ela tem necessidade de expressar o que lhe vai na alma. Mantenha um bom humor. Pessoas amargas sofrem e fazem os cônjuges sofrer também. Não sejas avarento, meu irmão, pão duro, e supra as necessidades da sua esposa e da sua família. Amados, irmãos e irmãs, nós precisamos viver a palavra de Deus. Não seja fraco e não viva a palavra do nosso Senhor, porque é muito fácil você se dizer cristão, ir à igreja, participar de serviços religiosos, mas não viver a palavra. O nosso Senhor, Ele vai nos cobrar. O nosso Senhor, Ele nos abençoa de acordo com a nossa obediência. Se você quer ser uma esposa feliz, ouça a palavra do Senhor. Se você quer ser um marido feliz, ouça a palavra do Senhor, que nós possamos viver a palavra do Senhor e que nossas famílias possam ser abençoadas. Vamos viver então a palavra do nosso Deus e que Deus Ele possa nos abençoar e nos dar força e abençoar as nossas famílias em nome de Jesus. Amém?